Acho que essa formação que a gente viu aí na tela, inclusive com o Diego Ribas, é muito mais uma possibilidade para o Flamengo ter a posse de bola, manter essa posse de bola e não dar contra-ataques ao Tolima. A gente já falou bastante, inclusive a gente colocou um texto hoje lá no Coluna do Fla explicando tudinho. Tolima é um time que não faz questão de ter a posse de bola. Inclusive é assim, ó, joguem aí. Mas o Tolima ele tem grandes deficiências defensivas. É o goleiro que não se sabe qual vai jogar. Tem o Cuesta, que é um garoto, e tem o Domingues, que é mais experiente. Os dois estão mal. Os dois estão mal. E a questão de zagueiros que estão voltando, Sérgio Mosqueira, que está voltando, mas é bom jogador. Segura um pouquinho que a gente já vai falar do Tolima. Tá bom, tá bom. Já falo, não vou furar a pauta, não. Voltando para o Flamengo. A questão, eu acho que se tivermos Diego Ribas, eu não concordo, mas eu acho que a tentativa, caso ele venha a campo, é de prender a posse de bola. Segurar a posse de bola, tocar, fazer o tempo girar. Aí tem aquela história dos 180 minutos, mas eu não escalaria. Eu, mesmo diante de um jogo de ida, sabendo que vai decidir em casa, eu iria de Pedro e Gabriel. Por quê? Para mim, muito simples. O Gabriel, e a gente já falou bastante isso aqui, acho que todo mundo sabe disso. O Gabriel sai muito da área, ele precisa participar do jogo toda hora. O jogo do Gabriel tem como característica a participação dele, seja no meio-campo, cai de um lado, cai de outro, mas ele precisa de uma referência. O Gabriel saindo sem uma referência, e essa referência geralmente é o Bruno Henrique, que faz esse trabalho de pivô, faz esse facão para dentro da área para as saídas do Gabriel, isso não acontece. Sem o Pedro, o Gabriel vai sair do mesmo jeito e aí a gente não vai ter uma referência. Por quê? Quem será essa referência? O Arrascaeta? Claro que não, ele tem que participar do jogo por dentro também. O Everton Ribeiro nunca fez esse papel. Então eu acho que o Flamengo, sem uma referência, ou sem um jogador com características que se torne referência durante a partida, eu acho que o Flamengo vai bater e voltar toda hora. Ou seja, vai dar a bola ao Tolima, por mais que eles não queiram, mas o Flamengo vai sofrer uma pressão desnecessária. Se tem jogadores para prender a bola, tem que também ter uma referência na hora de finalizar. Sem essa referência, o Flamengo pode até tentar criar, mas quem é que coloca para dentro? Gabriel, que está geralmente fora da área também. Eu prefiro com o Pedro, eu iria de Pedro aí no lugar do Diego Ribas e faria o Gabriel voltar um pouco mais, até para tentar fechar essa segunda linha ou alternar isso com o Arrascaeta. Eu iria de Pedro como titular. E só passando aqui para a galera rapidinho, se o Nazário comentar também, já vou dar uma lida aqui no chat. O Flamengo pode ir a campo amanhã com Santos, Rodinei, Davi Luiz e Léo Pereira, fechando a sua linha defensiva com Felipe Luiz. Meio de campo, André, Thiago Maia, Diego, depois Arrasca, Everton Ribeiro, fechando o ataque, o Gabigol. Lembrando também que o Dorival Júnior vai estar cumprindo suspensão amanhã, né, de um problema que ele teve ainda quando ele treinava o Ceará. Então, nem técnico teremos à beira do gramado. Fernando Lobac falando aqui que entraria com Pedro, Rodrigo Lima está aqui, Adrianildo também falando sobre o Pablo, o Naldo Silva, o Léo Fontana, nosso querido Léo Spar, falando tudo, não me nota, claro que eu te noto, é um negócio que eu não posso interromper aqui o nosso amigo Bruno Vilafranca, que está fazendo sua análise, mas eu falei, vou ler aqui o Léo Spar comentando aqui, ele falou, quinta temos que fazer uma live em homenagem à saída do Andreas, é um bom momento. Alzira Baixo também, o Pablo é menos ruim, só lembro de um jogo ruim dele, já o Léo Pereira tem vários. Naldo Silva aqui criticando o Pedro, o Marlon, Adrianildo também, Rodrigo Lima, Anísio Rui, Calton Mendes, Kojak Filho, a galera... É porque assim também, né? O Kojak Filho falou aqui, pronto, já falou as coisas ruins, agora fale em algo que dê esperança para o torcedor. É que, cara, a gente está numa fase que, de fato, as notícias, pelo menos de momento, não são tão animadoras, né? Situações em que você perde o treinador, você perde vários jogadores com Covid, e aí o treinador tem escolhas também hiper questionáveis. É uma situação complicada, Kojak, mas a gente espera que a boa notícia venha com o resultado amanhã, após a partida dessa quarta-feira. Alzira Baixo também, o Simon comentando aqui, Léo Pereira na vaga do Pablo é brincadeira. Torres falando, Davi Luiz está de férias no Flamengo. O Léo Fontana, aqui, o nosso querido Leonardo Fontana, falando abraços a todos e adeus, Andrés, na quinta. Alzira, não, quem já é membro, né, já está concorrendo. A galera que, os velhos membros, os veteranos, a galera já está concorrendo automaticamente à promoção. Então, assim,
justamente também para não esquecer a galera que está com a gente ali, que é fiel, que é firme. O Léo Spar falou que está com 3 celulares ligados no Coluna e também a TV, e que ele está muito feliz com a ida do Andrés, né, para bem longe do Flamengo. A Lady Locke aqui também, o nosso querido Penildo, o Denilson Santos. Nazário, quero te ouvir diante, como disse o nosso amigo Kojak aí, essas notícias complicadas aí, com um time, né? A gente acabou se surpreendendo aqui com um time muito mais diferente do que a gente imaginava. Quero te ouvir, cara. Tem uma máxima que fala, né? Quando o negócio está ruim, não reclame que pode piorar. E para mim, a presença de Léo Pereira, de Felipe Luiz e do Diego, juntamente com o Rodinei, num jogo com o peso que tem esse jogo de amanhã, cara, é até difícil de definir, porque no jogo na decisão que o Tolima perdeu, ele estava ganhando de 2-0, né? Ganhando de 2-0, coisa e tal, estava tudo muito bem, tudo muito bom. E aí tomou um gol, né? Então a gente vai enfrentar um time que, muito embora ele perdeu a decisão, etc e tal, mas, tá armado. Mas, irmão, olha só, os caras vão mudar a página. E é igual o Bruno falou, eles gostam de deixar jogar. E, lamentavelmente, um time que tem o Léo Pereira na linha de zaga, só aí a gente perde no início de construção de jogada. Porque ele não tem esse cacoete. Ele não é uma especialidade do Léo Pereira participar do início da construção da jogada lá atrás. Ele é nervoso, ele é ansioso, ele é inseguro, ele é imaturo, sei lá o quê, mas ele não tem a mesma categoria, vamos dizer assim, para sair com essa bola trabalhando lá de trás. E quando o Flamengo, porventura, está abafando o seu adversário, ele, quando está ali próximo da linha que divide o campo, se essa bola for para ele, ele não tem o discernimento de repente, tocar de lado ou de repente, olhar um espaço vazio e procurar isso. Então, eu, pelo menos, fico muito temeroso com a presença dele. O Felipe Luiz, por dentro, seria mais uma força? Ok. Mas o Felipe Luiz não tem mais perna para aguentar alguém que trabalhe com velocidade, alguém que tenha mais explosão. Isso já ficou absolutamente caracterizado, rotulado, carimbado, porque ele não tem mais perna. E é muito natural, não dá nem para condená-lo, porque é idade, não tem jeito. Alguns jogadores se caracterizam pela força física e tal, a idade chega, mas o cara nem perde muito. Mas o Felipe Luiz, lamentavelmente, ele é um carro 1.0 que tem GNV. Um carro 1.0, quando você está parado no sinal, se você ligar o ar e o GNV, ele anda de ré sozinho, irmão, porque não tem força. Não tem força no motor. Essa é a realidade. E o Felipe Luiz, com todo o respeito à história dele, etc, 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 mas o Felipe Luiz é um carro com GNV. Ele não tem mais a mesma força, ele não tem mais a mesma velocidade, muito embora seja um baita jogador. Mas hoje a gente precisa fortalecer o lado esquerdo, a gente precisa fortalecer o lado direito, porque, muito embora o Tolima deixe jogar, mas a gente vai ter dificuldade de penetrar o corredor central. Então, teoricamente, a gente vai ter que usar os flancos do campo. E você tem que ter um cara preparado para isso, principalmente na recomposição. E os caras gostam de jogar com velocidade. Então, quando você tem, por exemplo, um Diego no meio-campo, a gente já começa a imaginar que o Flamengo vai prender a bola, vai segurar o jogo. E tem mais um detalhe: ele não aguenta jogar 90 minutos. Já está comprovado. Ele entra num segundo tempo, quando o Flamengo precisa segurar uma bola, etc. Ele é muito voluntarioso, respeito muito a história dele, mas nesse momento ele não tem perna para jogar, Felipe Luiz não tem perna para jogar, o Léo Pereira é um inferno na torre,
porque ele é aquele momento calafrio, é aquele minuto calafrio. Quando a bola passa na zona em que o Léo Pereira se encontra, é um calafrio que a gente sente. Então a gente não pode ir para esse jogo, já temos problemas demais. E se a gente for para esse jogo com um time que não é compactado, a gente vai sofrer. E, pô, tudo que não pode acontecer é a gente sofrer uma derrota no primeiro jogo. Além dos problemas que nós já temos. Então, Deus queira que o nosso querido Dorival, que vai ficar olhando o jogo de cima, que ele não faça essa escalação. Porque uma linha de zaga composta por Felipe Luiz e Léo Pereira, a gente vai ter um lado absolutamente vulnerável. E a gente viu o que aconteceu contra o Atlético, e eu falei isso no pré-jogo. Os caras do Atlético vão forçar a jogada em cima do Felipe Luiz, porque não tem velocidade. Pô, isso é beabá de futebol, cara. Isso é igual também no vôlei. Quando você tem um cara que a recepção dele não é tão boa, não é tão segura, porra, a ordem é forçar a jogada em cima do cara. Quando você tem um lateral, um zagueiro esquentadinho, tecnicamente mais fraco ou fisicamente mais fraco, a ordem é forçar a jogada em cima dele. E os caras, obviamente, estão estudando o Flamengo. Acredito que o senhor Herman Torres certamente estudou os pontos fracos do Flamengo. Deve ter dado uma olhada nos últimos jogos do Flamengo. Então, isso é importantíssimo. Não existe mais bobo no futebol. A globalização, ela proporciona exatamente isso. Você estudar o cara do Afeganistão, não sei da onde, você vai ver, vai olhar, vai saber como é que ele joga. E você vai jogar em cima da vulnerabilidade do seu adversário. Então, um time com essa formação, eu acho extremamente perigoso. Mas vamos rezar para que o senhor Dorival Júnior não coloque, pelo menos, essa formação, né?